A graça de Deus, ela sempre vai agir na necessidade humana. A graça divina, ela sempre vai agir, realizar o poder de Deus pela graça, transformar a necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa. Deus vai dar a graça divina, o sustento, a sabedoria. O Senhor vai derramar essa graça. Paulo vivenciou esse poder da graça de Deus. Quando nós pegamos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nesse relato Paulo pede a Deus que lhe tire o espinho da carne. Paulo pede a Deus que seja liberto do sofrimento que ele está vivendo. Você pode perceber isso e entender isso, porque você também já passou por sofrimento, por angústia, por algo que você desejava, você queria, e você pediu a Deus, e Paulo também clamou a Deus. Mas a resposta de Deus para você, a resposta de Deus para você agora, é a resposta que Paulo ouviu: só te basta a minha graça. Só a graça de Deus bastava para Paulo. Veja que Paulo vivia aquele sofrimento. A palavra vai dizer que tinha ficado em Paulo, na história, na carne, na vida de Paulo, um espírito de Satanás para esbofetear. Algo que Paulo vivenciava, que Paulo sentia um sofrimento tão grande, mas diante da oração, amado e amada de Deus, diante da oração, do clamor de Paulo, Deus responde: só a minha graça te basta. E como entender isso, como vivenciar isso, e saber, e perceber, e sentir, e ter a certeza no coração que a graça de Deus está me justificando, está me sustentando, está me dando força, está me dando a coragem. Paulo dizia: arrancai de mim esse espírito na carne, mas Deus respondia, o Senhor respondia a ele: só tua graça me basta. E por que Deus falou isso? Porque Deus, amado, Deus sabia, o Senhor sabia que podia tirar frutos maravilhosos, frutos poderosos, frutos lindos, frutos gostosos em meio a espinho. Então Deus, o Senhor, permite Paulo vivenciar esse espinho na carne, para mostrar para Paulo, para mostrar para mim, para mostrar para você que é possível ter frutos diante do sofrimento que você está vivendo. É possível realizar milagres, prodígios. É possível ter uma família abençoada, uma família linda em meio a espinhos, a sofrimento, em meio a dores. Amado Deus, o Senhor está falando para você agora: só tua graça, só minha graça te basta, só minha graça te basta. E aí cabe a mim, cabe a você a confiar na graça de Deus, até porque a graça de Deus, o poder de Deus se manifesta na fraqueza, a força de Deus se manifesta na fraqueza. Quando Deus não permite, quando o Senhor não permite a graça curar e tirar o espinho na carne, que estava na carne de Paulo, o Senhor queria mostrar, o Senhor queria dizer que diante da fraqueza é o poder de Deus que age, é o poder de Deus que realiza. Então Deus, o Senhor, Ele ali naquele instante, Ele fala para Paulo: não importa o sofrimento, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, o Senhor está falando a Paulo: o que importa é a minha graça, porque a minha graça é o poder que se realiza através da tua fraqueza.
Quantas vezes você já se sentiu fraco? Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em largar tudo e viver uma outra vida? E diante de toda aquela dificuldade, diante de todo aquele sofrimento, diante de tantas situações, você conseguiu vencer, você passou por cima daquela dificuldade, e tudo pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifesta agora na fraqueza da sua vida, na fraqueza do teu sentimento, na fraqueza do teu pensamento, na fraqueza da tua história. A graça de Deus, ela age, porque a graça de Deus traz o poder, a força, a coragem. E quanta graça Deus derramou sobre a vida de Paulo. Quantos frutos Deus ali colheu, quantas conversões, quantas comunidades, quantos lugares Paulo foi na fraqueza, Paulo diante da sua dor, Paulo foi pelo poder, Paulo foi pela graça de Deus, só pela graça de Deus. Porque diante da fraqueza Paulo vai dizer que eu estou fraco, mas o Senhor me fortalece. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que me fortalece, é o Senhor que me dá força. Paulo vivenciava um espinho, uma dor, um sofrimento, mas Paulo experimentou a graça de Deus. Paulo experimentou o poder de Deus na sua vida. Paulo experimentou essa vida em Cristo Jesus, porque Paulo tem na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E Paulo entende que quando ele fala isso, Paulo declara: porque eu sou fraco, por mim mesmo eu não conseguiria, mas é o poder, é a graça de Deus que se manifesta, é pela graça de Deus que eu vivo, não é por mim, não é por os irmãos, mas é pela graça de Deus. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo vivia aquela dor, tanto que ele rogou a Deus, ele pediu a Deus: arrancai de mim esse espinho na carne. E o Senhor disse: te basta somente a minha graça. Te basta. E Paulo escreve então à comunidade de Corinto, na segunda carta do capítulo 12, versículo 9: te basta somente a graça de Deus. Basta a mim e a você, basta a mim e a você a graça de Deus. E a graça de Deus, a graça divina de Deus, ela vai se derramar sobre mim, ela vai se derramar sobre você, conforme a sua necessidade. A graça divina sempre vai estar presente na nossa vida, quer você esteja forte, quer você esteja fraco. Paulo teve momentos na vida de grande força, de grande coragem, de grande ímpeto, mas ali também estava a ação, o poder, a graça de Deus. Mas Paulo, em muitas das viagens, em uma delas, o navio naufragou, quase que ele perdeu a sua vida. Paulo foi apedrejado, quase beirando a morte, mas não era o tempo da partida de Paulo, mas era o tempo da graça, da manifestação de Deus. Basta somente a graça de Deus. E como eu percebo a graça de Deus, como eu percebo na minha vida essa ação divina, que é a graça se realizando na minha vida. Amado e amada de Deus, nós só vamos perceber essa ação da graça de Deus no momento que de fato eu reconhecer a minha fraqueza.
quando tu reconheceres a fraqueza e clamares como Paulo clamou, como Paulo pediu: arrancai de mim, Senhor, esse espinho na carne. É interessante que essa carta diz assim: já que essas revelações eram extraordinárias, para que eu não me enchesse de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um espinho, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. E a esse respeito 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. É na fraqueza que Deus se manifesta. A graça divina corresponde à necessidade do ser humano, da pessoa. Amado de Deus, não importa o que você está vivendo, sofrendo, a grande graça está sendo derramada sobre você. Basta somente a graça, o poder de Deus na sua vida.